No início do ministério de Jesus, João Batista o identifica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa declaração liga Jesus a todo o sistema ritual de sacrifícios do Antigo Testamento, aonde um cordeiro era utilizado a fim de apontar aquilo que Cristo realizaria na cruz do Calvário. Por meio de seu sacrifício na cruz, Jesus então é identificado como o Cordeiro Pascal, aquele que sacrifica a sua vida a fim de oferecer liberdade e principalmente salvação aos pecadores. Nessa semana entenderemos melhor o sistema sacrificial realizado no Antigo Testamento que apontava então para Cristo Jesus. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Eu espero que você esteja bem e que pela graça de Deus você e sua casa estejam sendo alcançados pelas bênçãos que vêm do Senhor. Estamos iniciando uma nova lição nessa semana, estamos aprofundando o nosso conhecimento da Palavra de Deus e nos temas relacionados aos aspectos da profecia bíblica. E eu espero que você, aonde quer que você esteja tendo oportunidade e o privilégio de aprender cada vez mais e ao mesmo tempo não só aprender, mas aplicar aquilo que estamos aprendendo na sua vida e também repartindo aquilo que você tem aprendido com outras pessoas. Ao mesmo tempo, eu espero também que você já seja parte dessa grande classe da Escola Sabatina, tendo se inscrito no canal. Caso você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like para que esse conteúdo possa alcançar mais e mais pessoas. Compartilhe o mesmo e deixe também o seu comentário, dizendo de onde você está assistindo, qual é a sua impressão, o que você tem gostado, o que você acha que tem que melhorar, para que juntos possamos crescer e melhor se desenvolver a fim de alcançar mais e mais pessoas. Já somos mais de 900 pessoas inscritas neste canal e com certeza essa semana, pela graça de Deus, alcançaremos os 1000 inscritos, da forma que cada vez mais essa classe crescerá e mais pessoas serão abençoadas pelo compartilhamento do estudo da Palavra do Senhor. Nesta semana estamos na 6ª lição desse trimestre e o tema dessa lição é Compreendendo o Sacrifício. Vamos entender um pouco melhor o sistema ritual de sacrifício do Antigo Testamento, a figura do Cordeiro, a referência entre o Cordeiro do Antigo Testamento e a pessoa de Jesus e com base nisso entender melhor o que Jesus fez por nós e também o que é dito sobre ele na profecia bíblica, ok? Esse é o nosso objetivo. Então, onde quer que você se encontre nesse momento, o nosso desejo é que o poder do Espírito Santo de Deus e as bênçãos do Senhor alcance você e a sua vida de forma poderosa e especial. Logicamente, como sempre, antes de irmos diretamente para o estudo da Palavra de Deus, eu quero convidar você a receber a bênção de Deus por meio de uma oração. Nós vamos orar e, em seguida, pedir que o Espírito Santo de Deus nos dirija no estudo que vamos juntos realizar neste momento. Então, onde quer que você esteja, receba nesse momento as bênçãos de Deus através desta oração. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de mais uma vez nos reunir nesta grande classe da Escola Sabatina, onde por meio do Teu poder e da Tua graça temos aprendido mais e mais a cada semana. Neste momento queremos nos separar para que Teu Espírito nos ajude a nos conectar à Tua Palavra e por meio dela possamos ouvir a Tua voz, aprender a Tua vontade, crer nela e de forma especial pautar a nossa vida prática de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Fica conosco, alcança cada um de Teus filhos onde quer que eles estejam e não permita que cada um deles finalize essa semana sem receber a bênção que deseja do Senhor. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nesta semana, como eu disse, estamos na 6ª lição desse trimestre e o título da lição é Compreendendo o Sacrifício. O verso para memorizar se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 5, no verso de número 9. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, tomar em suas mãos a sua lição da Escola Sabatina, para que juntos, de modo especial, possamos entender o texto que dá base para a lição e assim darmos sequência ao estudo da lição desta semana.
Nessa semana estamos aqui na cidade de Jaíba e quero logicamente estender aqui um abraço especial aos nossos irmãos e amigos da cidade de Jaíba, distrito do qual nós pastoreamos, mas também estender um abraço a todos aqueles que se encontram espalhados por todo o Brasil e também Moçambique e Portugal. Há pessoas que estão nos acompanhando cada semana, não só aqui do Brasil, mas também de Portugal e Moçambique. Então, nesse momento, estendemos a todos vocês um abraço fraternal em Cristo Jesus. E seria interessante que você que nos acompanhe, deixe nos comentários de onde você está assistindo a lição da Escola Sabatina, para que nós possamos conhecer melhor você e sabermos também até onde a palavra do Senhor tem alcançado pessoas como eu e você, que temos interesse no estudo da palavra de Deus, ok? Como eu disse anteriormente, o verso para memorizar, Apocalipse capítulo 5, no verso de número 9. E eu quero ler com você. A palavra de Deus diz assim: E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Esse é o verso para memorizar. Se encontra dentro do capítulo 5 do livro de Apocalipse e dentro de um contexto em que Jesus está sendo entronizado. Quando você vai ao livro de Apocalipse, notará que o capítulo 4 e o capítulo 5 trata da entronização de Jesus junto à sala do trono de Deus, aonde ali será declarado digno e de modo especial receberá a adoração. Nesse contexto, o texto vai destacar que em meio à cena em que Jesus está sendo entronizado, é dito ou declarado que Jesus é digno. E dentro dessa declaração de dignidade divina de Jesus, é dito que ele foi morto e com o seu sangue ele comprou para Deus aqueles que procediam de tribos, línguas, povos e nações. O destaque do verso aqui, principalmente para aquilo que estamos estudando nessa semana, está no fato de que no texto é dito que ele foi morto, mas com o seu sangue comprou para o Senhor. É lógico que o texto aqui vai fazer referência e alusão ao contexto do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E ao mesmo tempo já nos ajuda a compreender que por meio do seu sacrifício na cruz, Jesus se tornou digno e por meio de seu sangue ele comprou o direito da salvação daqueles que pela fé aceitaram a vontade de Deus. Independente de onde eles estiverem, independente da tribo, da língua, dos povos e das nações. Todos aqueles que pela fé aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, esses foram adquiridos, esses foram comprados para o Senhor. Em outras palavras, eles receberam pela fé o direito dado por Deus à salvação. A lição vai apontar o seguinte: quando Jesus foi em sua direção, João Batista declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Uma referência inconfundível à ideia dos sacrifícios que apontavam para a morte substitutiva de Cristo em favor da humanidade. Na Bíblia, não podemos fugir do tema do sacrifício animal, e você já deve ter percebido isso. Grande parte do Antigo Testamento você vai encontrar referências textuais aos sacrifícios animais que eram realizados, em especial a partir de Êxodo capítulo 12, aonde ali é iniciado um processo aonde um animal morre para que de modo substitutivo, mediante a fé, o pecador, ser humano, receba o perdão e a libertação. A lição vai adiante. O fato de Jesus ser apresentado nessa cena crucial como um cordeiro que parecia que tinha sido morto, Apocalipse 5, verso 6, é a chave essencial para compreender todo o episódio profético. Nessa semana, estudaremos temas ligados ao sacrifício do Antigo Testamento que aumentam nossa compreensão do cordeiro que foi morto, o protagonista de Apocalipse capítulo 4 e 5. Consegue entender? Todo aquele contexto apresentado em Apocalipse capítulo 4 e 5, onde a figura do cordeiro é centralizada, será estudado essa semana.
a fim de que você compreenda não só o que ocorre em Apocalipse 4 e 5, mas também aprofunde o seu conhecimento em tudo aquilo que já era apresentado desde o livro de Gênesis, referente à ligação intrínseca entre o cordeiro, animal que era sacrificado, e a pessoa do Messias, que morreria na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lição vai adiante e na parte de domingo destaca assim: sacrifícios inúteis. A lição destaca o seguinte: podemos compreender melhor o significado bíblico do sacrifício ao estudar sobre ocasiões em que Deus rejeitou os sacrifícios de seu povo. Quando você vai, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 1, verso 2 a 15, bem como também em Gênesis, capítulo 4, você notará algo interessante. O povo de Deus está ofertando a ele sacrifícios animais. Contudo, Deus está rejeitando esses sacrifícios. E o texto bíblico vai dizer para mim e para você por qual razão o Senhor está rejeitando. Logo, eu convido você, leia com cuidado aquilo que está na pergunta de número 1, referente a Isaías capítulo 1, verso 2 a 15, e note no texto e deixe aqui nos comentários qual é a sua impressão pelo fato de Deus estar rejeitando os sacrifícios que outrora ele mesmo havia pedido ao seu povo. A lição vai adiante e diz assim: essa trágica situação não foi a primeira em que Deus rejeitou os sacrifícios, aqui fazendo referência a Isaías capítulo 1, verso 2 a 15, bem como também Isaías capítulo 56, versos 6 e 7 e Salmo 51, verso 17, ok? Algo semelhante aconteceu no início da história da salvação, como nós fizemos referência, quando ele aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o sacrifício de Caim. Note, eu e você sabemos que Deus instituiu o rito do sacrifício não para que o ritual do sacrifício em si mesmo fosse o meio de salvação. Pelo contrário, o objetivo de Deus era que por meio do sacrifício do animal, o homem, o pecador, viesse a compreender não somente a figura da inocência daquele que morre para salvar o pecador, mas sobretudo também a ideia da substituição, aonde Jesus entrega a vida para que nós, pecador, tenhamos salvação. Em meio a tudo isso, havia também a ideia principal do perdão, a fim de que por meio da fé, o ofertante compreendesse que uma vez entregando um animal de modo substitutivo, pela fé, crendo que um dia Jesus viria e entregaria sua vida na cruz, ele, pela fé, receberia a justificação e a salvação. Logo, o sacrifício do animal não era o fim em si mesmo. Pelo contrário, o sacrifício do animal era o meio pelo qual Deus, mediante a fé, estava incutindo na mente do pecador a ideia de que, no futuro, para cumprir a promessa e oferecer libertação e perdão eterno, Cristo Jesus, em carne, viria ao mundo como Cordeiro de Deus a fim de nos oferecer livramento. Uma vez compreendido isso, o sacrifício realizado e utilizado por meio do animal era então aceito por Deus. Quando não era feito com fé na promessa, nem tampouco na compreensão daquilo que de forma substitutiva o animal estava representando, esse sacrifício não era aceito. Logo, a finalidade não era a morte do animal, mas sobretudo a compreensão e a aceitação do sacrifício de Cristo pela fé para a salvação do pecador. Nesse contexto, a palavra de Deus diz que muitos dos sacrifícios que foram apresentados pelo seu povo, seja no contexto de Isaías, bem como também o sacrifício de Caim, não foram aceitos. Por quê? Porque não estavam embutidos na fé e, sobretudo, na esperança daquilo que Jesus realizaria na cruz do Calvário. A lição vai dizer: na época de Isaías, o povo se dirigia à presença de Deus, apresentava rituais tentando apaziguá-lo, mas vivia como bem entendia. Fazia sacrifícios centrados em si mesmos, assim como os de Caim, em vez de realizá-los em submissão à vontade e à expressa orientação de Deus. Abel, por outro lado, ofereceu o sacrifício que Deus havia pedido, expressando confiança na promessa de um Messias vindouro,
conforme Gênesis capítulo 3, verso 15. Um cordeiro que apontava para a salvação que Cristo efetuaria no Calvário. Você consegue entender? Pastor, por que o sacrifício de Caim não foi aceito e o de Abel foi aceito? A lição deixa muito bem claro. O sacrifício realizado por Abel estava fundamentado na promessa e na esperança daquilo que Jesus realizaria por nós na cruz do Calvário. Por isso o seu sacrifício foi aceito. E o sacrifício de seu irmão, bem como dos adoradores que estavam presentes no contexto e na época de Isaías, não foram aceitos, porque não estavam centralizados mediante a fé naquilo que Jesus realizaria na cruz do Calvário. Para fechar, o sacrifício aceito era o que com fé apontava para a obra de Jesus. Em resumo é isso. Quando o sacrifício era feito mediante a fé na promessa feita por Cristo, naquilo que ele realizaria na cruz do Calvário, esse sacrifício era aceito por Deus. Quando não, esse sacrifício era rejeitado pelo Senhor. Contudo, a lição vai adiante e na parte de segunda-feira a lição destaca o seguinte: sangue de touros e de bodes. Observe o que a lição vai destacar. Alguns criticam os sacrifícios, alegando que eles eram cruéis e, em certo sentido, injustos. No entanto, a intenção é exatamente essa. A morte de Cristo foi cruel, severa e injusta. O inocente morreu pelos culpados. Isso era necessário para solucionar o problema do pecado. E esses sacrifícios apontavam para a morte de Cristo. É fato que eu e você não vamos aceitar nem concordar que um animal inocente morra para que eu obtenha, mediante a fé em Cristo, o perdão dos meus pecados. Para muitas pessoas, isso não só era cruel e injusto, mas continua sendo. Mas esta crueldade e injustiça tinha a finalidade de mostrar para mim e para você, e principalmente para o pecador que realizava o sacrifício, a crueldade, a injustiça e principalmente o preço do pecado, a fim de que ele compreendesse que por meio da morte daquele animal inocente, ele estava, mediante a fé, obtendo o perdão dos seus pecados. Ao mesmo tempo, apontando para o futuro, quando Cristo na cruz morreria para nos oferecer de forma completa e definitiva o perdão e a salvação. A lição destaca assim: eu chamo a sua atenção para a pergunta de número 2, pois ela diz assim: o que Hebreus 10, verso 3 a 10, nos ensina sobre os sacrifícios que o povo de Deus oferecia no Antigo Testamento? Se os sacrifícios eram incapazes de salvar realmente os pecadores, por que eram então oferecidos? Deixe aqui nos comentários a sua resposta referente a esta pergunta. A lição vai adiante e diz assim: os animais eram símbolos que apontavam para o sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus. Os sacrifícios eram atos de fé que proporcionavam aos pecadores uma forma concreta de expressar fé na obra do Messias vindouro. Você consegue entender? Pastor, se os sacrifícios dos animais, naquele contexto, de fato não eram satisfatórios para, de modo completo e definitivo, oferecer perdão aos pecadores, e sim apontavam para aquilo que Cristo realizaria na cruz do Calvário e então, de fato, completo e definitivo, nos ofereceria perdão para os pecados, porque então Deus os pediu? Os pediu para que imprimisse na mente dos pecadores a dureza, a realidade, a crueldade e o preço do pecado. E ao mesmo tempo, a fim de servir de forma didática para que os pecadores compreendessem a obra substitutiva e completa que Cristo realizaria na cruz do Calvário, nos oferecendo completo perdão e salvação mediante a fé. A lição ainda destaca o seguinte: os animais oferecidos em sacrifícios, eles tinham um papel importante, mas uma vez que o sacrifício real foi feito, eles perderam todo o sentido. E essa realidade ficou visível quando, na morte de Cristo, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, conforme está relatado em Marcos, capítulo 15, no verso 38. Todo o sistema sacrificial, o templo e os rituais apontavam para a morte de Jesus.
Uma vez que ele cumpriu sua promessa na cruz e ressuscitou, vencendo a morte, os tipos se tornaram desnecessários. Entenda com cuidado essa questão. Pastor, peraí. Se os animais eram mortos do Antigo Testamento a fim de representar a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreria na cruz a fim de nos oferecer completo perdão e salvação, por que então, até hoje, os animais ainda não continuam sendo sacrificados? Por uma razão muito simples. Todo o sistema sacrificial, todo o sistema ritual de sacrifícios de animais que eram realizados no Antigo Testamento e em boa parte do Novo Testamento, eles apontavam, direcionavam a mente do pecador para aquilo que Jesus realizaria na cruz do Calvário. Uma vez que o Cordeiro de Deus veio ao mundo, Jesus Cristo, cumpriu o seu ministério entre nós e na cruz do Calvário ofereceu a sua vida como sacrifício substitutivo para nos oferecer completo perdão e salvação, os animais que apontavam para aquilo que Cristo realizaria já não precisam mais ser mortos. Por quê? Porque agora aquilo que apontava para Jesus, Jesus já realizou de forma definitiva na cruz do Calvário. Logo, uma vez sendo ele próprio o Cordeiro de Deus e uma vez ele tendo de forma definitiva oferecendo sua vida na cruz, os animais já não precisam mais ser utilizados, porque a morte do animal apontava para Jesus. Uma vez que Jesus já realizou a sua obra, deixa de ser necessário a morte de animais e todo o sistema ritual de sacrifícios que fora ensinado no Antigo Testamento para doutrinar e ensinar o povo sobre aquilo que Jesus realizaria de fato e de verdade na cruz do Calvário. Consegue entender? Por isso que com a morte de Cristo na cruz, o sistema ritual de sacrifícios de animais foi encerrado. Mas a lição vai adiante e ainda vai nos apresentar outras evidências e outras informações importantes sobre o sistema sacrificial e o paralelo com a vida, o ministério e a morte de Cristo na cruz do Calvário. A lição vai dizer assim na parte de terça-feira: o Cordeiro Pascal. A lição destaca: o Apocalipse se refere a Jesus como Cordeiro cerca de 30 vezes. Desde o início do plano da redenção, o povo de Deus usou cordeiros como símbolos do Messias vindouro. A pergunta de número 3 destaca o seguinte: o que a Bíblia ensina sobre Jesus como o sacrifício da Páscoa? O que essa verdade significa para nós? A pergunta destaca Êxodo capítulo 12, verso 1 a 11, Isaías capítulo 53, versos 7 e 8 e 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, bem como Apocalipse capítulo 5, verso 6. Leia esses textos e deixe aqui nos comentários qual foi a sua resposta referente a essa pergunta. Por quê? Quando você compreende os textos que acabamos de ler, você vai entender de forma muito clara, em especial, através de 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, que Jesus, ele é o Cordeiro Pascal que nos substitui na cruz do Calvário. Todo o sistema sacrificial, já iniciado lá no livro de Êxodo, capítulo 12, e discorrido por todo o contexto dos sacrifícios realizados pelo povo de Deus, seja no Antigo como no Novo Testamento, tinham como finalidade apontar Jesus, Cristo, o Messias, como o Cordeiro Pascal. E de forma especial, assim como o Cordeiro foi morto na primeira Páscoa, em Êxodo capítulo 12, e substituiu o pecador, dando a vida no lugar deste, Jesus também realizaria na cruz semelhante obra. Morreria na cruz do Calvário, nos substituindo, uma vez que o salário do pecado é a morte, Jesus morreu na cruz, pagando o preço do pecado, a fim de nos comprar para o Senhor e nos dar o direito do perdão e da salvação. A lição vai adiante e diz assim: Jesus foi o único ser humano cuja vida satisfez perfeitamente a santidade de Deus. Todos os outros seres humanos pecaram e nossa vida pecaminosa literalmente conta mentiras sobre a natureza do caráter do Criador. Jesus, no entanto, tornou-se o último Adão, conforme 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Onde falhamos, ele foi perfeito. Em sua humanidade, ele era tudo o que a raça humana deveria ser. Refletia a glória de Deus. Por isso disse: quem vê a mim, vê o Pai.
João capítulo 14, verso de número 9. A lição vai ainda adiante e nos apresenta o seguinte contexto. A lição de quarta-feira destaca o seguinte: Jesus no templo. A história da salvação envolve duas realidades que, à primeira vista, parecem contraditórias. Deus quer restaurar a comunhão que tínhamos com Ele e anseia estar próximo de nós. No entanto, trazer pecadores à sua presença os levaria à destruição. Você consegue entender a contradição? Deus deseja estar ao nosso lado. Contudo, com a nossa condição de pecado, nós não podemos estar na presença de Deus, pois Deus, sendo santo, não pode habitar em meio, não pode ter contato com o pecador. Em outras palavras, o pecador não pode estar na presença de Deus. Agora, desejando o Senhor estar perenemente ao lado do seu povo, como que ele vai resolver esse problema? A palavra de Deus nos mostra como Deus resolveu isso, pois ao vir ao mundo, tomando a forma humana, o Senhor Deus teve a oportunidade de estar diretamente com seu povo e de forma direta e literal dar ao povo a oportunidade de estar diante de um Deus santo e perfeito. E dentro deste contexto, de modo especial, Jesus, estando junto ao templo, oferecia ao povo o privilégio que eles não tinham no Antigo Testamento. Note, no Antigo Testamento, o povo tinha a oportunidade de chegar-se somente até o pátio do templo, enquanto a presença de Deus estava dentro do santuário, no lugar santíssimo. Contudo, ao vir ao mundo, assumindo a figura humana, Deus, através de Cristo Jesus, ele não está limitado ao espaço geográfico do templo. Pelo contrário, agora ele vem até o pátio e se encontra com seu povo, dando ao povo o privilégio de estar na presença de Deus por meio da vida e do ministério de Cristo Jesus. A lição destaca assim: foi no segundo templo que Jesus, Deus encarnado, apareceu em pessoa e em carne e osso. O próprio Deus saiu de trás do véu para se tornar um de nós e se unir a nós neste mundo fragilizado. Como Filho de Deus, agora era também o Filho do Homem. Poderíamos ver o seu rosto, ouvir sua voz e testemunhar, por exemplo, quando ele tocou em um leproso impuro e o curou, conforme está relatado em Mateus capítulo 8, no verso de número 3. Note que a encarnação de Jesus e a sua presença, o seu ministério, em especial no templo, transformou a realidade que existia no Antigo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento o desejo de Deus era estar com seu povo, mas de forma especial ele estava circunscrito ao contexto do lugar santíssimo, aí local onde Moisés tinha contato com Deus e ali onde se encontrava com ele, agora não só Moisés teria a oportunidade, pelo contrário, uma vez feito carne, Jesus vivendo entre nós, ele nos deu o privilégio de termos contato com ele, ainda sendo pecadores. E como vimos, na cruz do Calvário, adquiriu a mim e a você o direito de recebermos perdão e salvação completa e pela fé nos prepararmos para um dia estarmos literalmente na presença eterna do Senhor. A lição vai adiante e na parte de quinta-feira conclui aquilo que estamos estudando, destacando o seguinte: por que criaste todas as coisas? A lição destaca assim: em poucas ocasiões, profetas foram levados tão perto de Deus em visão para que vissem o seu trono. Ezequiel viu esse trono acima do firmamento, conforme Ezequiel capítulo 1, verso 26. Isaías visitou o templo celestial para vê-lo, Isaías capítulo 6, verso 1. E em uma das descrições mais detalhadas que temos, João foi levado ao trono em visão, Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Os rituais do santuário, que funcionavam como tipos, indicavam que havia apenas um caminho pelo qual a humanidade poderia entrar na presença de Deus: o sangue de Cristo, conforme Levítico capítulo 16, verso 2 e também o verso 14. A lição destaca que pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de, em visão, ter a oportunidade de ver o trono de Deus. Mas em todas essas visões, ou a partir delas,
fica claro uma única referência importante, que nós só podemos ter acesso ao trono de Deus mediante a fé no sangue de Cristo Jesus. A própria Bíblia afirma que ele declarou que ele é o caminho, Jesus é o caminho. E por meio dele, como está escrito na palavra de Deus, nós, pela fé, temos acesso ao trono da graça do Senhor. De modo contrário, ninguém pode acessar a sala do trono de Deus. E ao ter a visão da sala do trono, a palavra do Senhor, bem como a lição dessa semana, destaca que nós aprendemos algumas informações extremamente importantes sobre Deus e a obra de Cristo em nosso favor. A lição destaca ainda o que os textos referentes àqueles que tiveram acesso ao trono de Deus nos ensina sobre o estar perante o trono do Senhor. A lição destaca assim: a primeira coisa que ocorreu é que seres celestiais declararam a santidade de Deus. Quando vamos a Isaías capítulo 6, o texto deixa claro que ao Isaías ter a visão do trono de Deus, os seres celestiais declararam que o Senhor é santo. Essa foi a primeira e a impressão mais forte que Isaías recebeu daquela visão, a santidade de Deus. Em segundo lugar, vemos a reação do profeta. Isaías reconheceu que era um homem de lábios impuros, Isaías capítulo 6, verso 5. E João chorou diante da verdade de que não havia ninguém digno, Apocalipse capítulo 5, verso 4. Primeiro momento, a declaração de santidade de Deus. Essa foi a primeira impressão que o profeta teve ao estar diante do trono de Deus. Em seguida, ao reconhecer a santidade do Senhor, o profeta Isaías reconheceu a sua injustiça e a sua pecaminosidade. Bem como também a reação de João foi reconhecer que era indigno, bem como não havia ninguém digno de abrir o livro que estava mencionado ou que estava sendo apresentado na visão de Apocalipse capítulo 5. Quando vemos a dignidade de Deus, compreendemos a situação humana. Somos totalmente indignos e precisamos de Cristo como nosso Redentor. Note a verdade apresentada por meio dessas visões. A santidade de Deus nos leva a compreender a nossa injustiça e pecaminosidade e, ao mesmo tempo, a nossa indignidade perante a santidade do Senhor. Por outro lado, ressalta e destaca ainda mais a dignidade, santidade e principalmente a perfeição de Cristo, mostrando que só Ele é digno, não somente de estar onde está, mas principalmente de nos oferecer o que tanto precisamos, o perdão e a libertação completa. A lição fecha dizendo assim: a cruz nos revela duas verdades. Primeira, Deus nos ama a ponto de se sacrificar por nós. Segunda, a cruz deve nos mostrar que somos realmente pecadores e caídos, de tal maneira que somente por meio da cruz podemos ser salvos. Duas verdades incontestáveis que nos ajudam a entender não somente o amor, mas principalmente o desejo de Deus de nos salvar. Ele nos ama mesmo sendo pecadores e entregou a vida na cruz a fim de nos oferecer o privilégio e a oportunidade de abandonarmos o pecado e pela fé vivermos uma vida de obediência à sua vontade, nos preparando para recebermos o privilégio de um dia vivermos com Ele eternamente. O sacrifício de Cristo na cruz nos mostra que Ele cumpriu a sua promessa e agora nos oferece a oportunidade de sermos fiéis, obedientes e recebermos de forma completa e definitiva a salvação final, que nos será dada quando Ele voltar a esse mundo. Momento e evento que certamente não está distante de nós. Por isso, fechamos o estudo dessa semana convidando você a crer no sacrifício de Cristo e ter a certeza de que aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário não somente cumpriu a profecia, mas, sobretudo, adquiriu direito para que eu e você, pela fé, possamos viver com Ele eternamente. Que Deus o abençoe de modo especial e onde quer que você esteja, as bênçãos do Senhor o alcance. Nós nos encontramos na próxima semana a fim de darmos sequência a esse estudo e nos aprofundar cada vez mais no conhecimento e principalmente na prática da vontade de Deus. Que Deus abençoe você, sua casa
e sua família e nos encontramos na semana que vem.